Fluminense querendo Hugo Moura. Fluminense sondando Hugo Moura. A informação é a seguinte: Hugo Moura, volante do Vasco, foi sondado por pessoas ligadas ao Fluminense através dos seus agentes. A sondagem foi apenas um contato inicial para entender as condições contratuais do atleta, uma vez que o rival procura um substituto para o André, vendido na janela do meio do ano ao Wolverhampton da Inglaterra. Hugo Moura chegou ao Vasco por empréstimo junto ao Atlético Paranaense, com contrato até o final da atual temporada. O término do empréstimo do Vasco deve pagar 2 milhões de euros ao Atlético Paranaense e assinar um contrato com o jogador até dezembro de 2026. Então, uma notícia importante aí para o torcedor cruzmaltino, né? É ideal e até mesmo um alerta ligado para a diretoria já ajustar a renovação de contrato agora com o jogador. Vai ter que pagar o Atlético Paranaense, até porque um jogador que chega no Vasco por debaixo de desconfiança, teve aquela questão do jogo contra o Atlético Paranaense, ele mesmo se desculpa, e o Hugo Moura se encontra na equipe do Vasco, ele se encaixa na equipe do Vasco de uma forma importante para o elenco, uma vez que o Vasco perdeu o Jair, perdeu o Paulinho a temporada praticamente inteira, e ele chega assumindo ali a responsabilidade, assumindo a posição ao lado do Matheus Carvalho. Então o Hugo Moura é importante sim, esse contrato, né, para dezembro de 2026, tendo uma atualização, vamos trazer para você, torcedor cruzmaltino, até porque o Hugo Moura, além de ser o pitbull, ele é um homem de confiança ali no meio campo para o técnico Rafael Paiva. Então não pode vacilar, informação importante, galera, informação com fundamento. O Fluminense e agentes do Fluminense, portanto, sondaram ali o atleta, o volante Hugo Moura. Galera, vamos aqui falar sobre jogadores na mira, jogadores que podem estar de saída na próxima temporada, né, na próxima janela de transferência. O fato é que a Universidade do Chile quer Galdames para 2025, Pablo Galdames na mira da Universidade do Chile. Segundo informação do portal Encantia, né, o portal que cobre ali as notícias do futebol chileno, a Universidade do Chile já está se mobilizando com a intenção de contratar Pablo Galdames, o meia-campista chileno que atualmente joga no Vasco. Os Blues consultaram as condições do ex-futebolista do União Espanhola, que termina contrato no final do ano com o Gigante da Colina. Pablo Galdames tem agora o final de contrato nesse ano e eu pergunto a você, torcedor cruzmaltino, liberaria ou renovaria com o Pablo Galdames? O fato é que no último jogo ele teve um bom desempenho, né? O técnico Rafael Paiva escala ele no time titular contra o Bahia, ele consegue compor ali bem o meio de campo, mas o Pablo Galdames teve inclusive recentemente algumas dificuldades, alguma falta de desempenho no elenco cruzmaltino. E aí, Pablo Galdames seria útil para 2025 ou deixaria ir para a Universidade do Chile? Coloque aqui nos comentários, é importante a sua participação. Outro jogador agora, falando sobre Manu Capasso. Dívida do Vasco por Matias Galarza pode facilitar a compra do Capasso junto ao Olímpia. Segundo Versus do Paraguai, o Clube Olímpia está interessado na permanência do Manu Capasso para 2025. A questão é que o Manu Capasso vem se destacando, até mesmo fazendo gols importantes no Olímpia. Ele fez gols no último jogo, a vitória de 3-0 do Olímpia, vencendo um destaque, vencendo um zagueiro de destaque e titular absoluto nesse time. O presidente do clube, Rodrigo Couto, afirmou que tem a opção de compra do zagueiro e revelou que, apesar das finanças apertadas, possui um as na manga, possui uma carta na manga, uma dívida do Vasco referente a Matias Galarza. Então, possivelmente o presidente, possivelmente o Olímpia vai exercer essa opção de compra para manter Manu Capasso no seu plantel
para 2025 e tendo essa questão aí do Matias Galarza, essa dívida, isso facilitaria a negociação. Quero saber a sua opinião, torcedor, coloca aqui nos comentários. Agora vamos aqui a uma notícia importante. Roma quer Lucas Piton. Informação que saiu no Twitter do Planeta Roma. Informação que movimentou esse mês as notícias do portal italiano. Segundo informação, Lucas Piton é o jogador que a Roma pretende contar no início da temporada 2025. Lembrando que o atleta tem ali a dupla nacionalidade, né, brasileiro e também italiano. O atleta do Vasco deve receber uma proposta nos próximos dias. Então vamos aguardar essa atualização em relação à questão do interesse da Roma pelo Lucas Piton. A questão é o seguinte, que se quiser tirar, o Piton tem contrato com o Vasco até o final de 2028. É um jogador muito importante para o plantel comandado pelo técnico Rafael Paiva. O Piton é avaliado no momento em 8 milhões de reais, cerca ali quase 50,3 milhões, aliás, ele é avaliado, em 8 milhões de euros, basicamente ali na cotação atual em reais, 50,3 milhões em reais. Também a sua multa rescisória está avaliada nos 30 milhões de reais. É claro que é muito difícil, né, o clube europeu chegar e pagar ali a multa na íntegra. 30 milhões de euros é muita coisa, mas num acordo, caso o Vasco decida vender o jogador, com certeza chega ali num denominador comum e no valor importante, um valor que seja ideal ali para até mesmo as contas do Cruz Maltino, até para poder oxigenar ali a conta do Vasco. Fato que o jogador em 2024 é destaque, 26 jogos, 25 como titular, 1 gol e 4 assistências. E mais uma vez confirmando, Lucas Piton tem contrato até o final de 2028. Tem como dividir a tela, eu e ele? Pressão zero pro Vasco da Gama. Hã? Pressão zero. Eu gosto assim, vou cortar, vou mandar lá no vestiário. Pressão zero, pressão zero no sentido de que a obrigação não é nossa, não. A obrigação é de vocês mesmo. Eu concordo. Entendeu? A obrigação é de vocês. Qual é o melhor time do Brasil? Botafogo. Qual é o melhor time da América do Sul? Botafogo. Quem tá na final da Libertadores? Botafogo. Quem tem os craques da seleção brasileira? Botafogo. Pressão zero pro Vasco. Obrigação só tem uma. Dar comida para minhas filhas. Ô, garoto, não vem jogar essa bigorna aqui na minha cabeça, não, cara. Vocês são tudo cobra criada, né? Aí fica querendo inverter eu que já conheço. Jogar a responsabilidade no colo do Botafogo. Do melhor time. Sabe por que eu não vou xingar você? Vai ser onde o jogo? Newton Santos. Vai jogar em casa Pô, ainda, aí é obrigação, não tem jeito. Depois de tudo isso que o Pedrosa falou, Eu ainda jogar no tapetinho. só não vou xingar você, porque você frequentemente fala isso nesse programa. Que o Botafogo é mentira? Você não tá falando isso só agora. Lógico que não. Você fala isso toda hora, defende meu fogão. É Às vezes 70% fica me Botafogo. implicando, com certeza. Mas, ô Lucas Pedrosa, como você enfrentaria o Botafogo? Lembrando que agora o Vasco busca uma vaga na Libertadores. É isso? Internamente é isso? Com certeza. Sem Então dúvida é alguma. isso, o Vasco busca uma vaga na Libertadores. Mas como você colocaria esse Vasco? Com medo. Uma boa resposta. Brincadeiras Não, à você parte, nada colocaria de o- medo, muito pelo contrário. Eu colocaria o Vasco da forma que o Rafael Paiva escalou o Vasco na última semana. Existem jogadores que... Contra o Bahia. Contra o Bahia. Existem jogadores que eu não escalaria se fosse uma situação normal, tá? Eu acho que o Emerson Rodrigues, por exemplo, ele é um jogador que é um cara que é da confiança do Rafael Paiva, mas eu não vejo ele com condições de ser titular do Vasco da Gama para os jogadores que tem no banco. Porém, o que eu quero e o que eu acho não é o que está acontecendo dentro de campo. Então você vai enfrentar um Botafogo que tem Luiz Henrique, Savarino, Igor Jesus, Thiago Almada, que tem pontas muito fortes e laterais que também sobem muito. Então o Vasco precisa de quê? De jogadores que possam recompor, não só na última linha, mas também na segunda linha. E o Emerson Rodrigues e o Puma Rodrigues são os jogadores mais adequados para fazer essa função hoje no elenco do Vasco da Gama.
Manteria o Payet como camisa 10, o jogador que acabou com o jogo contra o Bahia e já tinha jogado bem contra o Cuiabá. Voltaria com o Verratti como centroavante, o Léo na zaga novamente, o Hugo Moura retornando à vaga, nesse caso do Galdames, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e o Vasco que na minha cabeça, me parece ser o ideal para enfrentar o Botafogo. O Vasco que vai combater, um Vasco que vai marcar a pressão alta, que vai marcar a pressão pós-perda, que vai competir. Não tem como vencer o Botafogo se o Vasco não competir. É isso que eu espero. E aí, de forma geral, é acreditar numa bola do Verratti, acreditar num lampejo do Payet, porque eu acho que o controle do jogo vai ser do Botafogo. Mas o Vasco tem um time que tem totais condições de ferir o Botafogo. Eles já foram embora? Quem? A família do Payet. Tá rindo o quê, gente? Ainda não. Ele jogou tudo lá, que eu fiquei, gente... Eu sempre falei aqui nesse programa, quando o Payet joga, eu assisto ao Vasco só pra ver o Payet, que eu adoro o Dimitri Payet. Eu acho que ele joga muito, é um estilo de jogo um pouco mágico, é uma mistura do futebol antigo com o futebol atual. Eu gosto muito do Payet. E ele jogou muito contra o Bahia. Aí o Pedrosa, tem um monte de coisa, um monte de fator, e também a família dele estava aqui, passeando com ele, sim, com ele, os filhos e a os mulher. filhos, a mulher. Aí eu tô já parcelando a passagem para eles irem embora na segunda-feira. Para não estar aqui na terça-feira, ô Vene Casagrande. Porque eu não quero aquele homem jogando o futebol lá no estádio Newton Santos do jeito que ele joga, já não. Já jogou. E jogou bem, né? E jogou bem. Assim, esse ano, 4-2 lá no Newton Santos. Recordar é viver, Adoro Pedro. quando ele fica assim. Esse ano, Eu adoro. o avassalador Botafogo não ganhou Eu do adoro Vasco que tem ainda. os vídeos dele que envelhece mal. Ah, sim. Aqui. O seu Não, também. olha só. O meu também. Só fato Mas é jornalístico. igual a pênalti. Só erra quem bate, Pedro. perfeito. Não tem jeito. Os que a gente acerta, ninguém lembra. Ninguém lembra, mano. Os cortes certos, ninguém lembra. Toma! Mas... Ô, Benê, pelo lado do fogão, e eu tava pensando aqui sobre a temporada do Botafogo, em relação à quantidade de jogos, lembrando que o Botafogo também participou da pré-Libertadores, né? Então, assim, teve alguns joguinhos a mais, são só 4, mas são jogos com a exigência mental muito alta. E a gente teve um momento do ano ali, não sei se você lembra, que o Arthur, ele rodava muito o meio de campo, e o time do Botafogo mesmo. Ele uma hora colocava o Danilo, uma hora colocava o Gregory, lembra? Uma hora colocava o Tietchan, improvisava o Tietchan ali, improvisava o Tietchan aqui. A gente até brincava que era só jogar o colete, quem pegar joga. Exato. E agora, na reta final, ele já começa a entender que ele tem um time e é com esse time que ele vai brigar pelas duas competições. Já se entendeu que o Botafogo não vai chegar nessa de poupar no Brasileiro, que ele tá buscando as duas competições, ô Vene Casagrande. Até porque, Fernandinha, se a gente for parar e analisar, a final da Libertadores, que será o jogo mais importante da história do Botafogo, é daqui a um mês só, no dia 30 de novembro. Então até lá você vai fazer o quê? Sim. Vai poupar sempre o seu time titular? É claro que não. Inclusive, para esse jogo, ele vai começar com o time titular, porque ele poupou no jogo contra o Peñarol, então ele já tem uma espinha dorsal, a gente já sabe muito bem isso, e eu acho que ele está certo, ele tem que focar ao máximo nessas rodadas que antecedem a final da Libertadores, porque o Botafogo é o atual líder, está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, sim, tem que dar tudo de si nesses jogos, mas a gente sabe que independentemente do jogador que entrar em campo, uma ou outra posição, o nível acaba caindo um pouco, mas são jogadores que sabem o que fazer. É isso que eu gosto de ressaltar. O técnico Arthur Jorge tem um elenco na mão. Os jogadores sabem, são muito bem treinados. Então, independentemente de quem entra em campo ali, você pode ter certeza que a função tática e até mesmo técnica será cumprida. Mas é óbvio que, repito, em determinadas posições o nível acaba caindo um pouquinho. Lembrando que falta ainda para esse jogo, é na terça-feira, segunda a Sim. gente debate mais. Você queria falar alguma coisa? Dois Pedro? pontos importantes, um pro lado do Vasco e o outro pro lado do Botafogo. Vou começar pelo Botafogo. O Palmeiras enfrenta o Corinthians fora de casa. Então, nessa briga pela rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tá jogando em casa, o Palmeiras fora. O Botafogo em casa, o Palmeiras fora e vice-versa. Então, o Botafogo vencendo o Vasco da Gama e o Palmeiras tropeçando contra o Corinthians, o que não seria nenhum absurdo, o Botafogo poderia aumentar ainda mais a vantagem. Cadê meu leque, que tem, Alex? Pelo amor de... no Campeonato Brasileiro, tá? Agora, do lado do Vasco, o lado positivo é que o Cruzeiro, que é o grande time que o Vasco está disputando ali na tabela, Cruzeiro, Bahia, o Cruzeiro está na final da Sul-Americana. E é a chance real do Cruzeiro conquistar um título. Então eu tenho certeza que o foco do Cruzeiro nesse final do ano vai ser, de fato, a Copa Sul-Americana. E o Vasco precisa se aproveitar disso para pelo menos pontuar contra o Botafogo.
Não pontuar nessa reta final é muito ruim pro Vasco da Gama. Lembrando que a tabela do Vasco, ela ainda tem um jogo contra o Internacional em casa, ela ainda tem um jogo contra o Atlético Goianiense em casa e ela tem também uma partida contra o Atlético Mineiro, focado em Libertadores e Copa do Brasil, e também contra o Cuiabá, que nas últimas rodadas, já vai estar praticamente rebaixado. Então a matemática, ela é favorável ao Vasco da Gama. R$2 ou um presente misterioso? Um presente misterioso. Tá cheio de presente hoje, hein, Fernando? Pede pro fogão. Aí depois você vai ganhar, eu vou fazer uns trabalhos fortes de tudo quanto é religião, de todas as religiões. Tô com negócio de cartomante, tô com negócio de tudo. Tá bom. Tá? Oração, tudo. Tá bom. Pro Vasco ganhar 4 jogos seguidos. Deixa eu pegar aqui o contrato do empate. Empate não, garoto. Vamos lá, ó que o